Dentro da sexualidade, a norma é tipo aquela vizinha futriqueira que te liga quando ela sente que algo tá esquisito na vizinhança. A gente tem que aprender não só a ignorar a norma, como ensiná-la a ficar na dela. Senta aí que o papo é longo. Tan, 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 tch, 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 tch. Meu nome é Gi e esse é o canal Agora Pare. O quadro Senta aí é um espaço pra gente conversar sobre sexualidade. E o tema do vídeo de hoje são sexualidades não normativas ou sexualidades dissidentes, que são essas sexualidades contempladas pela sigla LGBTQIAP+. Mas pra gente entender o que é não normativo, a gente precisa entender o que é a norma, não é mesmo? Espera-se que os indivíduos sejam cis, binários e diádicos, que eles também sejam heterossexuais e monogâmicos e que eles sejam alossexuais e românticos. Bastante coisa, né? Mas a gente vai com calma, termo a termo. A cisnormatividade espera que pessoas com pênis se identifiquem como homens, pessoas com vulva se identifiquem como mulheres e que não haja nada além disso. Porém, o mundo é amplo e a gente sabe que existem coisas além disso. As pessoas trans são as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe designaram quando elas nasceram. Como dentre as pessoas trans existe muita diversidade também, a gente costuma falar que é um termo guarda-chuva. Assim, a gente tem mulheres trans, homens trans, mas também pessoas não binárias, pessoas agênero, pessoas gênero fluido. A identidade de gênero é uma coisa íntima e ela vem de autodeterminação. E ela deve ser respeitada independentemente do contexto. Ainda fugindo da cisnormatividade, nós temos as pessoas intersexo, cujo corpo não se enquadra no que a gente esperaria classicamente de um corpo masculino ou de um corpo feminino. As pessoas intersexo podem apresentar características que são simultaneamente masculinas ou femininas. Isso pode acontecer em nível genital, nas gônadas, nos cromossomos e também nos hormônios. Alguns exemplos de corpos intersexo são pessoas cujos cromossomos extrapolam o XX e o XY, pessoas cujo genital é considerado ambíguo, pessoas que na parte externa podem ter uma vulva, mas internamente possuem testículos. Infelizmente, muitos bebês intersexos são imediatamente enviados para uma cirurgia genital quando eles nascem, mutilando aquele corpo que é diferente do padrão, sem deixar uma escolha futura para que esse indivíduo sinta-se ou não confortável com o próprio corpo e queiram não alterá-lo no futuro. Mudando de categoria, a gente vai falar um pouco da heteronormatividade. A heteronormatividade afeta a nossa orientação sexual. Ela espera que homens atraiam-se exclusivamente por mulheres, que mulheres atraiam-se exclusivamente por homens. É uma expectativa monossexual, porque espera-se que uma pessoa se interesse apenas por um gênero e que esse gênero seja distinto do dela. Fora da heteronormatividade, nós temos os gays e as lésbicas, que são homens que se atraem por homens e mulheres que se atraem apenas por mulheres. Mas nós também temos os bissexuais. Existem também os bissexuais, que são pessoas que se interessam por mais de um gênero. O prefixo bi às vezes nos leva a pensar que só se consideram dois gêneros e, portanto, é uma orientação binária, mas não é o caso. Bi significa mais de um. Ainda dentro dessa fuga da heteronormatividade, nós temos os pansexuais, que apesar de ter uma prática similar aos bissexuais e ficarem com pessoas de todos os gêneros potencialmente, os pansexuais têm como base a premissa de que o gênero não é uma condição para que eles se atraiam pelas pessoas. Isso significa que os pansexuais se interessam por todo mundo o tempo inteiro? Não. A palavra-chave quando a gente fala de orientação sexual é potencial. Assim como mulheres hétero têm o potencial de se atraírem por homens, mas não se interessam por todos os homens que vêm pela frente, as pessoas pan e bissexuais, elas não se interessam por qualquer pessoa. Elas apenas têm o potencial de se interessar, independentemente do gênero delas. Outra coisa que é esperada socialmente da gente é que todo mundo tenha um interesse romântico. Especialmente se você for mulher, espera-se que a sua vida sexual e a sua afetividade andem sempre juntas. Porém, isso não é necessariamente verdade. E além disso, existem pessoas que sequer têm esse interesse afetivo barra romântico, que são as pessoas aromânticas ou aro. Para as pessoas aromânticas, esse interesse em ter uma relação afetiva ou uma conexão romântica não existe. Pode ser que os aromânticos tenham interesse sexual ou pode ser que eles sejam assexuais, que é a nossa próxima categoria. Fugindo de um parâmetro chamado alossexualidade, que é a capacidade de sentir atração sexual, nós temos os assexuais. Diferente das pessoas hétero, das pessoas bi, das pessoas pan, das pessoas homossexuais,
Os assexuais não sentem atração sexual ou sentem muito pouca. Fala-se em espectro da sexualidade, que vai desde uma pessoa que jamais sente atração sexual para pessoas que sentem alguma, que é onde estão as outras categorias. Aqui no meio tem toda uma escala, onde existem pessoas que sentem alguma atração, pessoas que só sentem atração condicionalmente. Dentro do guarda-chuva assexual, nós temos muitas categorias. Por exemplo, tem as pessoas que são demissexuais, freesexuais, greysexuais. A palavra assexuado não deve ser usada para se referir a pessoas assexuais. É interessante pensar também que pessoas assexuais podem sim ter libido enquanto acontecimento fisiológico mesmo, e, por exemplo, ter uma ereção e querer explorá-la através da masturbação, e sentir prazer com isso também. Pessoas assexuais também podem se interessar por sexo, por exemplo, para a reprodução ou para agradar um parceiro, mesmo sem sentir a atração sexual em si. A última das normas sociais da sexualidade que a gente vai abordar hoje é a monogamia. Dentro da monogamia, se espera que as pessoas tenham apenas um parceiro afetivo sexual por vez e que essa parceria dure bastante, de preferência até a morte. Existem muitas vivências não monogâmicas diferentes. Dentre elas, nós temos o poliamor, os relacionamentos abertos, a poligamia religiosa. A gente pode até considerar que a traição dentro de um relacionamento tradicional é uma vivência não monogâmica. Ela não é ética se o acordo do casal for a monogamia, mas é uma experiência não monogâmica que a gente vê com muita frequência. Ao explorar as normas que regulam socialmente a nossa sexualidade, a gente pode explorar um pouquinho da diversidade. É muito importante falar que a vivência da nossa sexualidade não é uma coisa engessada. A gente não precisa se identificar durante toda a vida com a mesma categoria. A nossa sexualidade é fluida e se transforma com os nossos conhecimentos e as nossas vivências. Pode ser que uma pessoa que se considerava heterossexual, a partir de determinada vivência ou de determinada informação, ou apenas ao refletir a respeito de si mesmo, se descubra dentro de outra categoria. É importante a gente conhecer e divulgar essas identidades fora da norma, porque muitas vezes a autoidentificação começa pelo discurso. Às vezes as pessoas se reconhecem ou se compreendem melhor ao escutar outras falando sobre suas identidades e sobre suas vivências. Por isso, é muito importante a gente ter representatividade bem feita em obras de ficção, como livros e filmes, e também ter uma comunidade LGBTQIAP+, bem estruturada. As violências que as pessoas LGBTQIAP+, sofrem são constantes e são muitas. E é importante frisar que existem recortes dentro da comunidade. Por exemplo, as mulheres trans negras são as que mais sofrem violências brutais. O termo comunidade não é à toa. É um grupo de pessoas que se apoia mutuamente, pois não é fácil se reconhecer e se expor como uma pessoa fora dessas normas sociais que eu mencionei. Se com esse papo você descobriu que não está enquadrado em alguma dessas normas sociais que discutimos, tá tudo bem. Respira fundo. Você é perfeitamente normal, você é uma pessoa completa. O importante é a gente estar praticando aquilo que nos interessa e de maneira segura. Ufa! Por hoje é só. Se você gostou do papo e quer saber mais, no nosso site tem um texto mais aprofundado e com referências para você explorar o tema. Você gostou? Você quer sugerir conteúdos? Senta aí, vamos conversar. Jambiriram, biriram, 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 bam, bam, bam. Tcharam, 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 tcham. Tum, 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 pum. Saca, tique, taca, tique, pum.